Capítulo 3. Motivações para o evangelismo. Introdução. A maioria das pessoas possui um verdadeiro terror diante do desafio de evangelizar. Esse terror desperta sentimentos de medo, insegurança, pressão e culpa. Para a maioria das pessoas, evangelizar é apenas uma obrigação bíblica desagradável motivada por um sentimento de culpa. Afinal, se eu não evangelizar, Deus vai requerer de mim o sangue deles. O evangelismo, como Deus planejou, nunca é e deve ser motivado pela culpa. E por falar, qual a maneira mais eficiente de evangelizar? É enchendo o coração com a palavra e vida de Deus. Quando isso acontece, evangelizar se torna uma reação natural de um coração cheio do Senhor e depois basta conversar com as pessoas. A boca fala do que o coração está cheio. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, versículo 34. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Lucas capítulo 6, versículo 45. Exemplo. No início de nossa vida cristã, sentimos que temos de falar de Jesus para as pessoas, mas nos sentimos bloqueados por medo, timidez ou constrangimento. Com isso vem vários pensamentos de acusação, de fracasso, mas só depois que enchemos nosso coração com Deus, passamos espontaneamente a testemunhar tudo aquilo que estava no nosso coração. Deus espera que o nosso evangelismo seja de acordo com o nosso jeito peculiar e o nosso temperamento. O evangelismo autêntico é aquele que nos enche de segurança e não de terror. Exemplo, quem passou no vestibular irá falar da sua alegria. Os noivos não irão esconder a excitação dos preparativos do casamento. A mentalidade. O ponto central de uma mentalidade correta de evangelismo é a preocupação e a valorização das pessoas, e não apenas para encher as células ou o prédio. É consequência, mas porque sabemos que existem pessoas morrendo sem receber o perdão de Deus. Em Lucas 15, Jesus conta 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo, mostrando a importância do homem para Deus. A vida cristã funciona do mesmo jeito. A mensagem de Jesus é clara. Os rebeldes, os profanos, os imorais, os desviados são muito importantes para Deus e Ele deseja que estejamos em busca deles. Motivação. Número 1. Nós temos algo que os outros não têm e podemos compartilhar. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, letra A e 7 a 20. Em 2 Reis, os capítulos 6 e 7, conta a história do cerco de Samaria pelo rei da Síria. Devido ao cerco, o povo experimentou uma grande fome que chegaram ao ponto do canibalismo. 4 leprosos condenados a morrer, como os demais, disseram entre eles: se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. 2 Reis, capítulo 7, versículo 4, parte B. Os leprosos foram e acharam o arraial dos sírios abandonado, e então se banquetearam e tomaram das melhores roupas, porque o Senhor havia afugentado o exército sírio. Diante disso, qual foi a atitude deles? Foram e contaram para o resto da cidade. Como aqueles leprosos, nós temos muito para contar daquilo que Deus tem feito. Não precisamos pregar a Bíblia, precisamos apenas contar daquilo que Deus nos tem dado e feito. Por que não temos mais evangelismo assim? Porque o diabo tem convencido a muitos de que eles são pobres e miseráveis e não têm nada para compartilhar. E por falar, compartilhe as suas experiências com Deus. Número 2. Nós somos representantes de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Por incrível que pareça, Deus escolhe pessoas comuns como eu e você para serem seus porta-vozes onde fomos no planeta Terra. Nós somos singulares em nossa aptidão, talentos, personalidade e mensagem. Cada um de nós é um agente enviado para um tipo especial de pessoa. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos.
Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, parte A. Somos embaixadores, ou seja, representantes, agentes da paz e da reconciliação, cidadãos do reino dos céus. Mas a chave para desempenhar essa função é o enchimento com o Espírito Santo. Número 3. Nós precisamos alertar as pessoas da realidade do inferno. É algo inquietante, mas verdadeiro. O inferno existe e muitas pessoas estão indo para lá agora mesmo. O inferno foi um dos principais temas abordados por Jesus em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Ele conta a história de um mendigo e o rico, que um foi para o céu e o outro para o inferno. Precisamos gastar cada vez mais tempo, dinheiro e energia para alcançar os de fora. Quando percebemos a realidade inescapável de que há um inferno, iremos adquirir a mentalidade do tipo: tenho que fazer o possível e o impossível para que uma alma seja salva. A realidade do inferno. Para o sábio, há o caminho da vida que leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Eu os redimirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Oséias capítulo 13, versículo 14. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus capítulo 5, versículo 29. Serpentes, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Mateus capítulo 23, versículo 33. E por falar, o que você tem feito e está disposto a fazer para livrar uma alma do inferno? Número 4. Há uma recompensa para nós quando evangelizamos. Uma motivação extraordinária para o evangelismo é a recompensa de conduzir alguém a Cristo. Essa recompensa acontece de duas maneiras. Número 1, porque nos alegramos em gerar um filho espiritual e esta alegria é compartilhada pelos anjos no céu. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 7. Número 2, porque receberemos de Deus a recompensa no céu. Deste mundo não levamos nada, apenas as obras, mas quem tiver ouro, prata e pedras preciosas, nossos filhos espirituais. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Pois quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Conclusão. Número 5. Nós prestaremos contas diante de Deus se não pregarmos. Se formos fiéis, teremos a recompensa, mas se formos negligentes, seremos punidos diante do Senhor. Sobre nós pesa a responsabilidade do atalaia, do guarda, do vigia. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu te disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, este perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 ao 19. Saber a verdade e não revelar, percebe o outro lado indo para o abismo, e não o advertir, tendo o propósito de não compartilhar, conhecendo o remédio e guardando para si,
São situações passíveis de juízo diante de Deus. Mas que o seu coração possa estar cheio do Senhor e do seu Espírito para que você possa compartilhar as boas novas que o Senhor tem reservado para cada homem.